Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos tratar da análise ergonômica do trabalho. Na videoaula anterior, nós tratamos da análise dos postos de trabalho e que tipos de problemas nós poderíamos encontrar lá. Essa aula ela vai tratar mais em como é que nós fazemos essas análises. Então, nós precisamos mensurar alguns aspectos, ok? Então, como é que nós fazemos isso? Que técnicas que nós temos disponíveis, que ferramentas e técnicas nós temos disponíveis para esse tipo de análise, tá? Primeiro de tudo, eu quero destacar aqui os principais tipos de pesquisa que são utilizados na ergonomia. De uma maneira geral, numa classificação metodológica, nós temos pesquisas descritivas, tá? Que são aquelas em que a pessoa, o pesquisador em si, ele não interfere nas condições da tarefa, da atividade, então ele observa, ele descreve, ele analisa, mas ele não está alterando, não está gerando nenhuma influência na atividade que está sendo realizada, ok? Que tipos de pesquisa podem ser enquadradas nesse critério? Por exemplo, as pesquisas de opinião ou atitude, tá? Os estudos de caso, então aqueles em que você analisa uma situação produtiva, levanta os problemas, mas você não necessariamente está atuando naquela situação, ok? E as documentais, então registros documentais da empresa, registros de produtividade, registros de afastamentos, de absenteísmo e etc. Todas essas acabam se enquadrando na categoria descritiva. Normalmente, para se fazer uma pesquisa descritiva, nós temos que fazer o quê? Uma observação. A observação, ela pode ser assistemática ou sistemática. A sistemática não planejada ocorre ao acaso, então, eventualmente, você como pesquisador visita um ambiente fabril e verifica o que está acontecendo lá, mas você não tem um roteiro pré-definido, você não tem de antemão, a priori, os aspectos que você quer observar. Você está fazendo uma etapa exploratória para, eventualmente, identificar alguma questão que ocorra lá. Ok? E direto ou indireto também relativo à própria observação presencial ou não do pesquisador no ambiente. Ok? Nós também temos a inquirição. Inquirição, entrevistas, você vai conversar com seus colaboradores, ver o que acontece, você vai colocar um questionário, você vai incentivá-los a relatar os problemas que ocorrem lá. Então, todas essas questões aqui são técnicas em que você vai inquirir, você vai levantar as informações que você precisa diretamente com os colaboradores. Muitas vezes, inclusive, são utilizadas escalas de avaliação. As escalas Likert, por exemplo, aquelas que têm 5 ou 7 pontos em que você coloca nada satisfeito a muito satisfeito e você seleciona um valor intermediário. Claro que existem outros tipos de escala que são adequados a situações específicas, mas isso a gente trata no conteúdo textual. Ok? Por outro lado, nós também temos a pesquisa experimental. A pesquisa experimental, ela deliberadamente manipula a situação. Ok? Então, o que acontece? Muitas vezes há uma confusão na questão da pesquisa experimental em que as pessoas pensam, olha, eu estou manipulando um parâmetro no ambiente fabril e alterou o resultado, então isso é uma pesquisa experimental. Não necessariamente, ok? Uma pesquisa experimental ela tem um controle muito maior. Então existem pesquisas experimentais, por exemplo, que verificaram a influência da iluminação no nível de produtividade. O que foi feito? Foi gerado um ambiente em que foram isolados todas as outras variáveis que poderiam interferir nisso, ruídos, temperatura e etc., e apenas foi variado o nível de iluminamento e isso teve um impacto na produtividade, ok? Então, isso caracteriza uma pesquisa experimental. Primeiro, o controle das variáveis e a modificação de uma delas para verificar como é que a saída do meu processo responde a ela, ok? Novamente, pode ser feita em campo ou em laboratório. Muitas vezes é feita em laboratório, são recriados ambientes inteiros. Tá? Se for um projeto de um posto de trabalho, esse posto é criado em um ambiente isolado e é simulado uma atividade lá dentro para verificar um determinado aspecto e como ele influencia nas questões produtivas. Por outro lado, também existem as pesquisas participativas.
aquelas em que o pesquisador eventualmente vai até o ambiente fabril, ele gera grupos, ele faz entrevistas, ele tem uma participação muito mais ativa na situação. Muitas vezes ele acaba, inclusive, efetuando algumas atividades justamente para conhecer como se dá esse processo, ok? Então, essa pesquisa mais ativa, pesquisa ação. E a ergonomia participativa também colhe informações das pessoas que estão numa situação específica, pode ser uma situação laboral, pode ser uma situação de uso de um produto ou de um sistema, e essas pessoas vão colaborando no decorrer do desenvolvimento do trabalho com dicas, com sugestões, com críticas e etc. Legal. Fazendo uma análise do processo de trabalho em si. Então, para analisar o trabalho, mais uma vez, aqui um outro diagrama, nós precisamos entender o que ocorre no ambiente de trabalho. Então, nós temos as características do trabalhador, aqui à esquerda, nesse diagrama, características pessoais, sexo, idade, porte físico e etc., os conhecimentos, estados momentâneos e etc., todas são características que são intrínsecas ao colaborador. No outro extremo aqui nós temos a empresa, certo? Que ela vai fornecer o que aqui nessa interação? Os postos de trabalho, máquinas, equipamentos, o ambiente, ok? As questões organizacionais, a hierarquia, como é que isso funciona, ok? E as questões ambientais também, obviamente são as instalações da empresa, ela que determina quais são as condições lá dentro. Nós temos aqui na questão da atividade de trabalho, nessa parte central, as questões que são comuns aos dois, as tarefas, por exemplo, que são as tarefas prescritas, aquelas que são planejadas, e as tarefas reais, o que de fato o operador faz. Então, mais uma vez, quando há uma padronização do trabalho, por exemplo, é gerada toda uma documentação, um treinamento, e o funcionário ou colaborador tem de seguir aquele trabalho, mas eventualmente ele faz alguma adaptação, ele foge um pouquinho daquilo ali, e é sempre um aspecto muito complexo a ser trabalhado. E, obviamente, as atividades que o colaborador executa ali. E, obviamente, isso gera alguns efeitos no trabalhador e gera saídas para a empresa também, nas questões de produtividade, de produção e da qualidade do que é produzido. Para fazer a análise do que ocorre em todas essas etapas, primeiro de tudo nós temos duas técnicas, duas metodologias, na verdade, muito interessantes. A análise ergonômica do trabalho, que é o título da nossa disciplina, ela tem aqui 5 etapas, ok? E que correspondem à análise da demanda, então é verificada essa demanda ergonômica, de que forma? Índice de absenteísmos, de afastamentos, ou lesões, ou acidentes, ou seja lá o que for. A análise da tarefa, que é, de fato, tanto a tarefa prescrita quanto a tarefa real, o que acontece lá dentro, como são executadas, ok? A atividade em si, que isso também inclui aspectos organizacionais e etc., é feito um diagnóstico, ok? Então são levantados e relatados todas as questões que estão influenciando naquele ambiente. E por fim são feitas as recomendações ergonômicas. Então foi constatado que a altura da bancada de trabalho não está adequada, então é recomendado que seja adequado de acordo com a atividade que está sendo realizada lá, ok? E nós temos também a intervenção ergonomizadora. Também é uma outra metodologia, se vocês repararem, tem muitos aspectos comuns aí, a abordagem é bem próxima, ok? Mas a intervenção ergonomizadora, ela também parte de 5 etapas principais aqui, apreciação, diagnose, e ela tem algumas etapas também que são relativas ao projeto das atividades, ao projeto do posto de trabalho, a validação ou os testes, e, por fim, o detalhamento, a documentação e a otimização. Então, isso aqui também inclui validação e teste do que foi projetado. Então, são duas metodologias bastante difundidas, há bastante pesquisa, bastante intervenções que são realizadas com base nessas metodologias e que vão, aí, de alguma forma, melhorar as condições de trabalho
dentro dos ambientes produtivos. Ok? Eu coloquei aqui também um diagrama aqui, né, um fluxograma, explicando mais detalhadamente como funciona essa questão da intervenção ergonomizadora. Então, desde a apreciação ergonômica das disfunções, ou seja, daqueles desvios do ideal, né, daqueles detalhes que estão comprometendo o nosso sistema, homem-tarefa-máquina, porque está incluído também a tarefa que está sendo executada ali, a diagnose, a avaliação, depois vocês podem consultar mais a fundo esses diagramas, eu vou disponibilizar em forma textual, a projetação, a avaliação e o detalhamento. O que acontece? Para que nós possamos dizer que um produto ou um sistema ou qualquer aspecto seja ergonômico de fato, nós temos que avaliar. Então nós não podemos simplesmente pegar um artefato, revestir com borracha e dizer, olha, isso é ergonômico. Não. Foram feitos testes para comprovar que isso de fato melhorou as condições de uso? Se não foram feitos, eu não posso dizer que é ergonômico. Ok? Isso, é claro, também é projetado com base em todo aquele corpus de conhecimento da ergonomia, tanto dos aspectos biomecânicos, os aspectos da usabilidade do produto e etc. Agora, nós falamos muito dos postos de trabalho, das condições, dos tipos de problema que nós podemos observar neles, mas como é que a gente faz a avaliação em si? Que ferramentas, que técnicas que a gente pode utilizar para fazer esses tipos de avaliações? O primeiro deles é a NR17. A NR17 ela trata dos aspectos ergonômicos do trabalho, ela é bem extensa, mas ela muitas vezes é utilizada como um checklist, como uma lista de verificação dos critérios do ambiente produtivo. Então ela tem uma abordagem bem ampla, desde mobiliário até temperatura, nível de ruído, fluxo de vento e etc. Tem referência a outras normas e aí, com base nela, é possível fazer uma avaliação do ambiente produtivo. É claro, na nossa videoaula não vou detalhar todos os aspectos dela, eu vou disponibilizar alguns protocolos de avaliação no material de apoio, ok? Mas a NR17 é, sem dúvida, uma referência também para avaliação e análise dos ambientes produtivos dos postos de trabalho, ok? Só existe a NR17? Não, existem diversas outras técnicas. Essa aqui, por exemplo, é a OCRA. Ele é um método desenvolvido por alguns pesquisadores aí em 1996 e ele calcula um índice de exposição do trabalhador aos agentes de risco, no caso aqui, principalmente a repetitividade. Então, o OCRA ele diz respeito à análise da repetitividade ocupacional, ok? Então, a partir desses índices, vocês podem classificar a atividade que está sendo realizada ali de acordo com esses critérios. Se é necessário uma modificação, se é aceitável ou se está avaliado de uma maneira boa, ok? Então, de acordo com o valor do índice, existem tabelas e vocês fazem essa comparação. Essa fórmula aqui, ações técnicas observadas vezes ações técnicas recomendadas, existem em tabelas ali valores que nós vamos atribuir e vamos chegar às conclusões ao fim da avaliação. Ok? REBA. REBA é a análise rápida do corpo inteiro. Seria Rapid Entire Body Assessment. Ok? O que acontece? Essa técnica aqui ela também consta de alguns protocolos em que nós fazemos registros posturais e, de acordo com as posturas assumidas durante a execução de uma atividade, nós atribuímos uma pontuação de acordo com um quadro e nós também chegamos a uma tabela de análise das atividades que estão sendo realizadas ali. De acordo com a pontuação, nós vemos o fator de risco para o desenvolvimento de surgimento de DORTs, ok? Nós temos também aqui, essa é uma técnica um pouquinho diferente também, o diagrama de Corley, ok? Aqui normalmente é um autorrelato dos colaboradores e eles atribuem valores de acordo com a escala
ao nível de desconforto ou nível de dor que eles estão experienciando em cada região do corpo. E, obviamente, a partir dos dados levantados da atividade, nós conseguimos chegar a algumas conclusões sobre as características da atividade sendo realizada. Esse outro método, ele é uma análise rápida dos membros superiores. Então, ele trata do que? Ombros, braços, punhos. Por isso mesmo, a gente consegue observar aqui nessas ilustrações que o registro postural é realizado com base no posicionamento de punho, braço e ombro. Ok? Funciona basicamente de uma forma análoga ao método anterior, só que esse é específico para os membros superiores. Novamente, a partir de valores que nós vamos atribuindo conforme o nosso registro das posturas assumidas, nós encontramos índices que vão indicar o grau de risco, digamos assim, no aparecimento aí de DORTS, ok? Todas essas técnicas serão disponibilizadas no material didático de uma forma mais aprofundada, inclusive com referências para consulta. Temos também aqui, por exemplo, o checklist de Couto, ok? Então, esse questionário aqui é um questionário preenchido pelo pesquisador, em que ele faz uma observação no ambiente de trabalho e ele especifica, de acordo com a atividade, com a linha, o que ele observa lá, se há exposição do colaborador a vibrações, quais são as condições posturais que ele assume ali nos membros superiores. Ok? E, novamente, existe um índice aqui que é interpretado de acordo com os fatores dessa tabelinha aqui, para que a gente tenha uma noção de quais são as condições que o colaborador está exposto ali naquela atividade, naquele posto de trabalho. Pessoal, existem muitos outros métodos e técnicas e ferramentas de análise ergonômica dos postos de trabalho, ok? Por exemplo, aqui para citar o NIOSH, que é uma fórmula, uma equação, na verdade, né, que estabelece princípios para o levantamento de cargas, né, levantamento manual de cargas. Nós temos o Strain Index, ok? Nós temos o questionário nórdico, nós temos diversas outras técnicas que servem aí para analisar as atividades que são realizadas dentro do ambiente produtivo. Obviamente não dá para falar de todas, mas pelo menos um panorama geral de como elas funcionam, eu acho que dá para a gente ter a partir dessa videoaula. Obviamente, não existe um método único, como eu mesmo mencionei, existem diversos métodos, não existe um método único que é apropriado para todas as situações. O que deve ser feito? A critério do pesquisador, do engenheiro de produção que está ali no planejamento, na análise das atividades, é preciso levantar as demandas, verificar a situação para selecionar um método ou uma ferramenta que se adeque às exigências da tarefa. Então, isso tudo depende muito do conhecimento e da pesquisa realizada por vocês, ok? Então, mesmo o conteúdo conteúdo textual da disciplina não estará completo. Eventualmente será necessário fazer pesquisas em bibliografias, em congressos, sempre há alguma adequação de alguma daquelas ferramentas, alguma melhoria, e tudo isso deve ser acompanhado de perto por vocês, engenheiros de produção. Muito obrigado.